qual é o principal ou o maior problema do Grêmio? Treinador, jogadores ou direção? Essa enquete está igual a enquete de segunda-feira, né, do Brasil, depois que o Brasil foi eliminado. De quem é a culpa? E vamos lá, qual é o maior problema do Grêmio? Vota aí na enquete, está no nosso YouTube. Se entrar no YouTube, logo embaixo já está a enquete. E eu vou... Aqui, ó, aqui está a enquete, vamos lá. Treinador, jogadores ou direção? Bruno Soares, vota rapidamente, porque a gente tem que informar essa conversa, né, do elenco do Grêmio com o Luiz Castro, demonstrando essa insatisfação. Não, por uma questão lógica, quem contrata os jogadores e quem contrata o treinador é a direção. Então, o maior responsável, o maior problema é a direção, no meu modo de ver. Guimarães? É a direção. O treinador tem a sua culpa. Os jogadores, por incrível que pareça, são os menos culpados. O jogador não tem culpa de ser ruim. Eles correm, né? Porque assim, ó... Pelo menos. Porque foi dito assim, muito no primeiro semestre. Sempre quando um time não consegue ganhar do outro, parece que... sempre tem essas desculpas no futebol, né? O cara não tá se dedicando, o cara tá com a cabeça longe, o cara tá na noite, não tá recebendo salário. Daqui a pouco, tu pega tudo isso e tu vê que o cara só é ruim, né? O cara só tem, assim, uma questão técnica. E pode ser o profissional mais esforçado do mundo. Quando tu é um profissional esforçado e não consegue jogar, porque tu não é tão bom assim. Então, jogadores, eu tiro disso. Para mim, a direção que contratou o treinador, e eu acho que, até pior, deu ao treinador a total autonomia de montar e de pensar o time. Luiz Mário, a culpa é de quem dos três? Rápido? Pode ser rapidinho. Pode ser rápido, porque a gente tem que informar. Para mim, direção, porque o jogador, ninguém põe um revólver na cabeça do jogador, né, Mago? Para vir pro clube. Com certeza, a parcela maior é da direção. Os jogadores, quando é contratado, alguém precisa ligar para eles para ser contratado. Eles não pedem para vir para o Grêmio, né? Alguém tem que autorizar, alguém tem que contratar e dar canetada para o jogador vir para o clube. Então, com certeza, a direção tem uma parcela muito grande desse momento do Grêmio. Para mim, direção é o principal culpado e depois treinador. Porque muitos jogadores que ele pediu, a direção avalizou ele e pediu jogadores que não têm condição, como o Luiz falou, como o Guima falou. Você tá ali jogando uma pelada ali na rua ali. O cara quer vir jogar no Grêmio? Ele vai falar que quer. Então o jogador é o menos culpado. Quem avalizou foi o treinador e a direção. Muito bem. Eu vou votar no treinador, tá? Não que eu acho que a direção do Grêmio é uma vítima, é uma coitada. Mas, tinha toda uma pompa e circunstância e o time do Grêmio nem é tão ruim assim pra não estar conseguindo fazer nada. Então, pra mim, a maior culpa é do técnico Luiz Castro. O Leonardo Boff nos explica mais um pouco sobre essa manifestação de insatisfação do elenco do Grêmio com o Luiz Castro, mais especificamente em relação à defesa. Vamos lá, Mauri. Muito boa tarde para ti, boa tarde a toda a audiência ligada nos donos da bola. É isso aí mesmo. Alguns jogadores do Grêmio ficaram incomodados, né, com a fragilidade defensiva da equipe. E isso pode até ser visto nos amistosos que o Grêmio vem fazendo antes da retomada do Campeonato Brasileiro. E aí o que acontece? Alguns jogadores com esse incômodo procuraram o próprio treinador, o Luiz Castro, para ver algumas mudanças que podem fazer na equipe para melhorar o rendimento do Grêmio. No geral, os jogadores eles entendem que a fragilidade defensiva é um dos fatores que vem incomodando e que isso pode ficar preocupante na retomada do Campeonato Brasileiro. Boa, Boff, muito obrigado. Bruno, insatisfação com a defesa todos nós temos, com meio campo, com vários setores. Mas parece que nesses treinos aí isso não está ficando ajustado. E já é um indício, assim, de uma falta de... A paciência da torcida está terminando, mas os jogadores também demonstram, né, que a paciência com o Luiz Castro está chegando em algum limite. Eu não sei se foi ontem que eu falei isso aqui, mas acho que não. Acho que aqui no programa eu não falei isso. Mas olha só. Existem maneiras e maneiras de se defender, tá? Vou dar exemplos. Peguem o jogo do Grêmio contra o Flamengo esse ano e o jogo do Grêmio contra o Flamengo no ano passado. O Grêmio é inferior ao Flamengo esse ano e era inferior ao Flamengo no ano passado, ok? Nos dois enfrentamentos, o Grêmio principalmente se propôs a defender. A diferença é que em um dos jogos o Grêmio conseguiu se defender, no outro o Grêmio não conseguiu se defender. Se tu pegar o jogo do Grêmio ano passado contra o Flamengo sim fica com a bola, o Flamengo sim empurra o Grêmio para trás, o Grêmio quase não consegue sair, a qualidade era muito superior, mas o Flamengo cria ao longo de toda a partida, e foi mais ali no final do jogo, 2 ou 3 oportunidades. Numa delas, inclusive, faz o gol, depois uma escapada, o Grêmio tem um pênalti e até empata a partida. Nesse ano,
o Grêmio só se colocou a marcar o Flamengo. Ficou todo atrás. Uma linha de 4, uma linha de 5, praticamente não tinha saída. O Flamengo criou mais de 10 chances claríssimas contra o Grêmio. Então, não é simplesmente, eu vou me defender. Tu tem que saber se defender. Tu tem que organizar uma defesa. E o time do Grêmio hoje, ele é bagunçado. Vai muito além da nomenclatura. Sim, nós debatemos, fulano, cicrano, esse aqui tem que jogar, esse aqui não tem. O treinador não repete escalação, ele não tem convicção. Tudo isso é verdade, tudo isso também é problema. Mas quando o time está desorganizado, vai além de qualidade, vai além de escolha de jogadores. Então eu acho que a responsabilidade é muito grande por parte do treinador. Os relatos que a gente recebe é que os jogadores gostam dele como figura humana, né? Ele é um cara que deixa o ambiente leve, ninguém tem problema nenhum pessoal com ele. Agora, o negócio é trabalho. Chega uma hora que tem um limite. O jogador, ele percebe que o treinador não é legal, é amigo, é um cara parceiro, mas não está trabalhando direito. E aí, se o Grêmio cai para a segunda divisão, são os jogadores que ficam marcados. Até porque provavelmente o Luiz Castro não termina o ano se o Grêmio continuar desse jeito. Quem vai terminar são justamente os atletas, né? E o treinador que possa vir. Mas o ponto é, se os jogadores começam a largar a mão do Luiz Castro, a torcida já largou. Começam indícios bem claros de que o trabalho dele começa a chegar ao fim, e eu acho que tem que chegar ao fim. Eu teria demitido antes da Copa do Mundo, e eu tenho quase certeza que ele não chega em setembro como técnico do Grêmio. Se o Grêmio trocar de treinador, Mauro, eu não sei se o Grêmio cai. Não sei. Se o Grêmio trocar, eu não sei. Talvez caia igual, porque o elenco é muito fraco. Mas se o Luiz Castro ficar, eu tenho certeza que o Grêmio vai ser rebaixado. Eu queria fazer uma pergunta pro Bruno. Pôr pimenta aí nesse comentário dele. Mas você não é a favor da permanência dos treinadores, da sequência do treinador, sequência de um trabalho? Treinadores bons, né? Eu vou te pedir a gentileza para tu se preservar, não é nem comigo. Não compare o Luiz Castro com o Ancelotti. Não comparei. Eu tô falando. É que eu tô vendo que tu tá tentando fazer isso. Eu tô em cima. Eu tô vendo que tu tá tentando fazer isso. Te preserva. Luiz Castro e Ancelotti não estão na mesma frase. Eu tô em cima do teu raciocínio. Você dá muito longe. Não, é que eu tô em cima do raciocínio que você disse. Sobre o Ancelotti. Sobre treinador, sobre continuidade, sobre ter paciência. Falei com o Ancelotti. Sobre ser um treinador. Sobre o treinador europeu, que fez um excelente trabalho no Botafogo. Que veio com uma grife, que precisava dar tempo pra ele. Não, mas eu só queria saber. Tá, você tá falando sobre o próprio Luiz Castro, então. Beleza, ótimo. Não todo. Eu achei que você tava... É o Luiz Castro, mas vai, segue. Não, é que com o Ancelotti eu não tenho como comparar. Tá. Não vou nem começar a conversa. Agora, o que nós acreditamos no Luiz Castro no início do ano, eu acho que é importante isso que tu tá colocando. O Grêmio estava contratando um treinador que tinha uma grife, que não condizia com o seu currículo. Isso nós alertamos aqui no programa, inclusive tu conversou... A grife era ser português e ter treinado com o Cristiano Ronaldo. Essa era a grife dele. E ter liderado... E mais nada. E ter ganhado um título no Shakhtar, que se colocar você, o Guima, eu, qualquer um para dirigir o Shakhtar, a chance de ser campeão é muito grande. Não, o Guima que entende muito de bola, o Guima de tática, seria muito... Tem uma coisa, ter liderado o Campeonato Brasileiro por 12 rodadas. É uma coisa doida assim, cara. É assim porque a gente... Só que chega uma hora, só rapidamente pra terminar. Chega uma hora que a paciência acaba, Mago. Tu acredita, tu dá tempo, nós estamos em julho. O Grêmio não tem nada. Já tem muito tempo. Todos os treinadores erram. Todos a gente vai ter alguma crítica ou outra pra fazer. Uns melhores, outros piores. Só que ele não tem nada. Mérito, vamos citar um mérito dele. Coloca os jovens, que a direção manda. De resto, eu não consigo apontar o mérito dele. Desculpa, Guima. Tem uma situação, Luiz, que é a seguinte, cara, que é surreal. Não adianta, como diria aquele ditado velho, não adianta chorar pelo leite derramado. Conhece esse, Luiz? Conheço, porra. Não adianta chorar pelo leite derramado. O Luiz Castro, quando ele veio pra cá, a gente vai recuperar, porque... eu me incluo porque eu acho que eu gostei da contratação do Luiz Castro. Eu não. Mas depois... tu é verdade. Foi o único não, que não concordava. Tu não, é verdade. Único, tá? Eu concordei também. E faz parte, beleza. Só que é o seguinte, quando a gente enxerga, por exemplo, a gente está diante de uma Copa do Mundo, ô Luiz, e quando a gente vê numa Copa do Mundo realmente grandes treinadores trabalhando, atuando, treinador do primeiro nível, a gente repensa o lance da grife, sabe? Mas a grife... Como tá fácil ter grife no Brasil? Só um parênteses, assim, rapidinho. O trabalho do Luiz Castro, e eu repito o que eu disse ontem, as opiniões que eu estou tendo sobre o Grêmio são muito baseadas em interpretação e em escuta. Escuta. A coletiva do Luiz Castro contra o Corinthians, parece que não teve nada demais, mas teve um monte de coisa. Um monte de coisa.
Como, por exemplo, ele disse como ele gosta de jogar. Ele fala como ele gosta de jogar nessa coletiva. A gente não presta atenção muitas vezes porque ele não tem a fala forte e tal. Mas ele disse, ô Luiz, ele disse como ele gosta de jogar. Ele gosta de jogar de uma determinada maneira. E mais, qual o jogador mais criticado, Bruno, Luiz Mário, Magrão, do Grêmio, do time titular hoje? O pior jogador, tecnicamente. Tecnicamente. Na minha opinião, Leonel é o volante. Leonel É o Leonel Pérez, Pérez, tá? O Leonel Pérez é muito elogiado e me parece que é um jogador de confiança do Luiz Castro. Eu estou falando muito sério. Aí acabou. Muito sério. Aí Isso é muito paremos. Ele me parece Tem razão, um tem jogador razão, de tem confiança razão. Você tem do Luiz razão. Castro. Você A tem gente razão. tem uma leitura sobre o Leonel Pérez e o Luiz Castro tem outra. Eu tenho convicção disso que eu estou dizendo. Isso é grave. Ah, mas se tivesse um outro volante, ele colocaria... Cara, por que ele nunca testou efetivamente nessa situação o Noriega? Por que ele nunca testou efetivamente nessa situação o Dodi? Eu não estou falando de grandes jogadores, mas estou falando de jogadores que, no mínimo, Faz o feijão com arroz. despertam na gente, no mínimo, na melhor das hipóteses, dúvida. Será que eles não são melhores que o Leonel Pérez? Só que ele nunca fez. Porque o Leonel Pérez é um jogador de confiança de Luiz Castro. Ele acredita nesse jogador. Esse é o jogador da sustentação defensiva dele. O meio de campo do Luiz Castro Mas é um precisa meio de jogar, campo né, de Guima? convicção dele. Guima. A gente é que discute, Magro, não o Luiz Castro. Mas assim, eu concordo contigo sobre ser jogador de confiança, jogador de contenção, mas precisa jogar. Com a Pro Luiz bola, Castro ele joga. Com a bola precisa ter um Ah, mínimo. então tem que botar os óculos, né? Pro Luiz Castro, o que ele quer... Magrão, o que o Luiz Castro pede pro Leonel Pérez, o Leonel Pérez faz. Quer ficar ali e dar bote nos caras. Mas aí a gente vai cair no que a gente vem falando de futebol brasileiro também num todo. De Brasil virar Europa. É num todo. Se eu me contento, o que eu entendo de futebol desde criança, e você é um pouco mais velho que eu, o que eu entendi quando eu era criança de futebol era que, mesmo eu sendo um volante, eu tinha que ter um pouco de qualidade, por exemplo, para jogar, para poder estar num time grande, para almejar alguma coisa na minha carreira. O zagueiro, que ele soubesse pelo menos ou ser zagueiro ou ter um passe bom. Era assim que a gente formava jogadores. Não um jogador para entrar e só destruir, um jogador só tático. E aí o reflexo nosso na seleção. O que o Bruno falou, vou mais além. Ah, mas o grupo gosta de gente boa. Cara, gente boa casa com a minha filha. Eu quero um cara gente boa para casar com a minha filha. Não para treinar meu time. Não para ser treinador do meu time, para jogar no meu time. Tem que separar as coisas. É diferente, tem que separar. Cara. É gente boa pra caramba? Eu quero o cara mais gente boa pra casar com a minha filha. Agora, pra treinar o time, que é o time que vocês gostam, pra treinar o Internacional, pra jogar no time que eu estiver, ou jogar do meu lado, tem que ter qualidade. Senão a gente vai só pegar. Eu sou gente boa também, o Guima é gente boa. Cara, Vamos mas lá treinar. A gente é gente boa. Vamos lá treinar. O Leão era É gente que na boa. real- gente boa. na real, O Leão Jesus, não era gente boa. O Leão não era gente boa. Gente boa por gente boa, vou indicar meu Na pai real, pra treinar o mas, Grêmio. mas na real, essa questão de ser gente boa, dessa questão de gente boa é muito perigosa, porque causa um comodismo dentro do clube. Vou explicar pra vocês. Esse negócio de gente boa, o treinador é gente boa, me trata bem, é educado, é um cara legal, é um cara que tá sempre abraçando a gente, é agregador, tudo. Só que assim, ó, nós, torcedores, a gente quer resultado, né? Não quer resultado em um mês. Só que já faz 6 meses que o Luiz Castro está no Grêmio e ele não consegue fazer o time jogar. Não consegue. Entendeu? Ele não consegue. Ah, o time do Grêmio é ruim? Tem limitações? Tem limitações. Mas assim, eu olho assim, eu olho no geral, no Campeonato Brasileiro no geral. É muito ruim, time. Tem muitos clubes, É Bruno, muito ruim. no futebol brasileiro, tem muitos clubes no futebol brasileiro que também tem as mesmas limitações do Grêmio e consegue jogar, tem uma organização tática, tem uma postura defensiva. E o que mais me assusta no Luiz Castro é que ele não consegue dar isso pro time. Não, uma coisa que eu vou perguntar pra vocês... Isso que me assusta, Guimarães. coisa que eu Ele vou não perguntar consegue tirar nada do time. É o seguinte, além Magno. dos jogadores jovens que o Bruno sempre falou aqui. Que não é da cabeça dele. Que é o grande trabalho dele, é colocar os jovens pra jogar. Mas que não é da cabeça dele também, né? Tipo assim, não. que o Porque Magrão até algumas falou, pessoas foi colocam obrigado. assim, ó. O Luiz Castro parece que ele chegou no Grêmio e falou, olha só, agora eu vou colocar os jovens. Isso, Não, não a foi direção mandou. Só que aí tu poderia pegar o Carpini da vida, por exemplo, e mandar colocar os jovens, ia custar 1/10 do salário que ganha o Luiz Castro, o Carpini também ia colocar os jovens, e se fizesse um trabalho ruim, estaria na mesma situação ganhando menos. É isso aí. Entendeu? Uma coisa que eu vou te perguntar, Magrão, tu que foi jogador, dirigente recentemente, vamos lá.
O elenco do Grêmio tem essa conversa. Olha, seu Luiz Castro, a gente tá infeliz com a defesa. Tu acha que quando chega o momento do grupo procurar o treinador oficialmente para ter uma conversa dessa, já significa que as coisas estão passando um pouquinho do ponto? Porque nunca joguei, não faço ideia, só de maneira recreativa com algumas amigas. Eu acho que esse tipo de coisa se acerta dentro de campo, ali no treino, né? Quando tu vai para uma salinha conversar, aliás, não sei se foi numa sala, se foi num quarto, não faço ideia, né? A informação quem Lugar restrito. É, um local mais restrito, é o colega Marcos Souza de GZH. A partir do momento que tu vai conversar e falar, eu estou insatisfeito com a defesa, já não demonstra, Magro, que a situação já está um pouquinho mais com rusgas? Então, boa pergunta. Eu vou falar da minha experiência como jogador, tá? O Luiz vai concordar comigo. Na primeira manifestação do atacante do Grêmio, tá? Do Carlos Vinícius, quando ele vem falar que o time está fechado com o treinador, ali já tinha um problema. Porque quando o jogador vai publicamente... Não precisa dizer. Não precisa dizer. Isso. Não precisa dizer. Se tá fechado, se ele tá fechado, o treinador não precisa ir lá fora para falar isso. Não precisa, não. E dentro do grupo... Na real, ele quer proteger o treinador. Na verdade, ele quer tentar trazer uma imagem para fora que tá tudo bem com o treinador, que aqui no Grêmio ele deve estar protegendo o grupo dele, o jogador, ele como líder, como um dos capitães, ele era capitão na época, foi falar que tá fechado. Quando vai falar que tá fechado, é igual a diretoria, né? Diretoria, quando fala, eu tô fechado com você, vamos falar do Inter, eu tô fechado com você, Oxê, e tá atrás um goleiro. Então, quando precisa ir publicamente falar isso, é porque não está. Então, o grupo do Grêmio sabe. Os caras sabem das limitações, só que eles entendem que ele tem um comandante que pode fazer algo a mais por eles, que eles esperavam que... Eles também esperavam. Não, tô esperando ainda. Assim como nós aqui, jornalistas, como o Bruno, torcedor do Grêmio, como torcedor gremista, o jogador também, quando chega... Eu tive caso de chegar um treinador e falar, pô, agora o Palmeiras vai. No primeiro treino eu falei, puta merda. Não vamos sair do lugar, vai ser pior do que tal. O jogador sabe, só que o jogador não é burro. E quando ele vai publicamente é porque ele sabe que não tá legal lá. Mas eu vou muito mais além. Eu acho que o problema do Grêmio, vou falar de Grêmio e Inter, tá? Tentar, pra não ficar só analisando e achando que a gente tá dando porrada aqui. O Grêmio acho que falou isso, o Inter entendeu qual é o campeonato dele. O Grêmio não entendeu ainda. E mais que isso, quem vai brigar ali para não ser rebaixado, que é Chapecoense, Remo, esses caras já estão para esse campeonato. Não vai ter crise. Cada vitória deles vai ser uma festa, que eles já sabem jogar esse campeonato. O jogo vai ser uma luta. luta. Grêmio não sabe jogar esse campeonato. O Grêmio entrou num campeonato para ir lá para frente, pensando em Libertadores. E o Remo, o Curitiba não, que tá bem, a Chapecoense, os times que estão lá embaixo, eles já sabem que o campeonato deles é esse. Perfeito. Eles sabem que é esse, eles vão jogar para isso. Magro. A pressão de estar na zona de rebaixamento não vai ser tão grande quanto vai ser se tiver um Inter ou um Grêmio no rebaixamento. Se o Vitória, é outro campeonato. Vou exemplificar o que tu está falando, acho que é bem pertinente. Se o Vitória ganhar em casa, por exemplo, 1-0 do Remo, tá? 1-0, jogou mal pra caramba o Vitória ali. Numa bola fez um gol de cabeça, 1-0 pro Vitória. É festa no Barradão, com velho. certeza. Somou 3 pontos num adversário, contra um adversário direto da parte de baixo. Se o Grêmio jogar mal contra o Remo, no caso o Grêmio nem ganhou do Remo, né? Foi 0-0 na arena. Se o Grêmio joga mal contra o Remo e ganha só de 1-0, vai ser pressão. É exato. pressão. É bem diferente. O campeonato deles, eles já sabem qual campeonato vão jogar. E quando o Inter mostra pro seu torcedor, e eu não tô aqui não tô analisando, tô falando só de... O Inter entrou para não ser rebaixado porque a água bateu na bunda ano passado. Bateu na bunda, então o torcedor do Inter tá só pelos 45 pontos. Mas, A gente conversa com o torcedor na rua, Guima, e o torcedor fala assim, eu tô só pelos 45, ele não tem expectativa o Grêmio nenhuma. criou expectativa, né? E o Grêmio criou uma expectativa. Aí que tá. É isso. E mais uma vez, assim, eu acho que juntam várias coisas nisso. Primeiro, a expectativa a expectativa do ano passado. Já falamos sobre isso, a expectativa do ter dinheiro, a expectativa de um ano melhor, que começa com a aquisição da Arena, faz parte, a pauta da eleição, aí depois o início do ano, onde o maior, como diria aquele meu amigo, engana bobo da história, chamado Campeonato Gaúcho, foi pro Grêmio, e todo mundo acha que isso é uma maravilha para pautar o ano, quando na verdade é simplesmente um início de temporada e não quer dizer nada de como você vai atuar ao longo do ano, então a expectativa é produzida. Agora, chega uma hora, e tem que ser cedo, tu tem que cair na realidade, né? Porque se tu trabalhar com a expectativa
E o Inter fez isso ano passado. Se trabalhar só com a expectativa de que o ano é bom, o ano é bom porque ganhamos o Gauchão, porque estamos classificados, porque não sei o quê, uma hora tu vai te dar mal. Tá? Tem que cair a ficha o mais cedo possível. O que a gente vê no time do Grêmio é um treinador que, na minha opinião, está convicto do seu time, a torcida não, as atuações não, e um time que é pior do que o que foi para a Copa do Mundo. Foi para a Copa do Mundo, que eu digo que parou na Copa do Mundo. Pior. O time do Grêmio perdeu qualidade. Óbvio. E me Perdeu parece... gente, né? E me parece que tá dois tudo dos certo. melhores Eu quero só comentar esse detalhe do Guimarães aí, que eu vou te dar exemplo de uma equipe, né? Tipo, quando eu jogava no Corinthians, nós fomos campeões brasileiros, e muitos daqueles jogadores não se falavam, Guimarães. Eu lembro. Eles não se falavam. Tipo assim, vou dar exemplo, posso até errar, Sabe, né? Alguns jogadores. Rincon e Marcelinho. Rincon e Marcelinho. Eu era amigo do Ricardinho. Sou amigo do Marcelinho, foi amigo do Não Rincon. falava meio com o Vampeta, o Vampeta não falava com o Edilson. Não, na real, Vampeta e Edilson são era parceiros. amigão. O Edilson não era muito com a cara do Rincon, eu tava naquele plantel. E aquele plantel foi campeão brasileiro. Qual é o perigo, ao contrário do que acontece no Grêmio? No Grêmio, todo mundo é amigo. Né? Os jogadores são amigos do treinador. Não sei, Luiz. Cara, assim, é que a narrativa que se... Porque, não só no a caso narrativa Vinícius. que se vende... Não só no caso Vinícius. Eu tô falando isso aí que tu jogou, o Guima tem experiência, o Bruno também. Cara, é que quando você vai pra público precisa defender alguém, é porque não tá nada legal. Sim, mas eu digo não na tá questão- nada legal. Eu acho que a gente está Bruno, na se questão apegando porque- no que não é o mais importante, tá? Desculpa. Qual é o mais Mas eu importante? acho assim, o mais importante é a ruindade dos caras, velho. Porque, tipo assim, ó, eles se dão bem demais. O clima é muito bom. O Luiz Castro é uma muito creche, legal. né? o Luiz Castro não é muito legal. Mas eu tô falando, não adianta nada isso. Exato, Não adianta nada isso. exato. Mas é isso que eu tô falando, É Bruno, ruim. isso não adianta, E isso aí faz alguém- mal, E sabe o entendeu? que sempre Isso é as pessoas... perigoso. Sabe o que sempre as pessoas dizem quando Isso a que eu gente quis diz dizer, que o isso é elenco é ruim? perigoso. A gente fala, o Grêmio é muito ruim. Assim, ó, mas 100% das vezes as pessoas falam assim, ó, mas o Vitória é pior, o Mirassol é Curitiba. pior. Talvez não seja. Não é porque joga no Grêmio que é melhor do que o cara que Gente, joga no Curitiba. Vou te dar exemplo. Pra onde que foi o zagueiro titular do Grêmio ano passado, no início do ano? O Gemerson. Sabe onde é que ele tá jogando hoje? Ele é reserva do São Bernardo na Série B. Bruno. Então não vem com essa de que só porque joga no Grêmio é melhor. O Leonel Pérez é reserva em 100% dos clubes da Série A. O William é reserva, como disse o Magrão ontem, em 100% dos clubes da Série A. Não joga não. Então da onde que o Grêmio é melhor, gente? Só porque joga no Grêmio é melhor? voltando Não é. voltando essa Caiu na questão, real Tô da falando nesse ruindade. sentido de clima. É lá ruim. dentro. Ô Bruno, esse O clima... importante é a hora do Uma jogo. pergunta. Esse Sim, clima- importante é a hora do Não, jogo. o que é mais Porque daqui a importante- pouco alguém vai falar assim, ó, troca o Luiz Castro, agora vai. Não, Daqui a pouco contrata não o Renato. vai, é tão simples, não. O Luiz falou, contrata o Renato, Renato, vem, não sei o quê. Não é resolução, não é mágica. Mas tem uma resolução. Não é Mas tem uma mágica. resolução. É ruim o time. Tem uma resolução quando tu Mas não tem dinheiro, e tu pode até achar o treinador bom. Tem uma resolução. Saber que o time é ruim. Perfeito. O Luiz Castro sabe que o time é ruim. Não sabe, não. O saber, eu concordo contigo. Mas lá dentro do Grêmio, o pessoal tem que saber que o time é ruim. Tem que montar um time entendendo que o time é ruim. Porque não adianta nada você acreditar que o time é bom. Eu, por exemplo, tenho de novo... Cara, eu tô muito convicto a respeito de algumas coisas no Grêmio, tá? Se eu cair, eu caio bonito, assim, tá? Posso estar totalmente enganado, mas eu vou confiar no meu instinto, assim, tá? Na minha intuição. Eu acho que o Luiz Castro não acha que o time do Grêmio é ruim. Eu tenho a impressão que ele não acha. Ele acha que tem que ajustar a defesa, tem que sustentar um pouquinho mais coisas de jogo. Mas confiar na ruindade, que é uma espécie de contradição, mas é isso mesmo, do seu time, eu acho que ele não tem essa leitura, não. É uma leitura que a gente tem. Porque ele, por exemplo, não acha que o Leonel Pérez é ruim do jeito que a gente acha. Enfim, e o primeiro passo para ele melhorar e para melhorar o Grêmio é acreditar que o time tem que jogar da maneira que a qualidade pede, que é uma qualidade, do meu ponto de vista, baixa.